Você chegou para o nosso podcast? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje o episódio está assim maravilhoso. Hoje eu quero falar especialmente, nós queremos, né, Aline? Isso Falar aí. especialmente com as mulheres, porque é sobre inteligência hormonal. Nós precisamos nos conhecer, conhecer mais o nosso corpo, adquirir mais informação, porque isso vai ser muito importante, não só para a nossa vida, mas para as nossas amigas, para as nossas filhas, para as nossas, enfim, para todas as mulheres que nós conhecemos. Então, fica aqui comigo, fica aqui conosco, que tá imperdível, tá maravilhoso o nosso episódio de hoje. Eu quero pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude, porque você está também me ajudando a tornarmos mais relevantes e a mensagem consiga alcançar mais pessoas. Então, juntos, nós vamos mais longe, tá bom? Eu já tô, eu tô à vontade, mas eu tô aqui um pouco confusa. Mas enfim, vamos lá. Aline e Caio, seja... Não. Oh. Glória a Deus! Palmas para o Senhor! Finalmente! Eu estou tão feliz que você está aqui hoje, de verdade. Também, Nós programamos outras vezes, não deu certo. Foi com emoção, Foi com emoção, mas tudo tem o tempo de Deus. Verdade. E esse é o dia que o Senhor preparou e por isso nós estamos felizes. Maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, você está em casa. Obrigada, Vi. Deixa Deus te usar. Eu tô com muita expectativa nesse episódio. Eu quero Ai, aprender meu Deus. muito. Viu? Minhas amigas também. Vamos embora, já falei então. assim com um monte de amigas, minhas amiguinhas. Se Ai, for só meus que amores, bárbaro. prestem bem atenção que vem coisa legal aí. Muito bom, Vi. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Tá lindo o seu podcast. Parabéns pela sua ousadia. A gente já se conhece de longa data, né, Vi? É verdade. E assim, poder ver o podcast já nesse formato super lindão, você cada vez mais desenvolta, com tanta coisa boa para compartilhar. Obrigada. Eu fico muito orgulhosa. E Obrigada. obrigada super pelo espaço. Hoje Eu a que gente agradeço. vai ter um dia muito especial. Inteligência hormonal. A gente escuta falar muita coisa sobre inteligência hormonal, né? Mas qual que é a essência principal da inteligência hormonal para a mulher? Boa, Vi. Bom, primeiro, como que esse assunto entrou na minha vida diretamente, assim, para você conseguir primeiro visualizar, né? Porque há muitos anos, eu vou imaginar o seguinte, 2008 foi a primeira vez que eu tive contato com esse assunto, através de um artigo científico que eu escrevi na faculdade quando estava me formando. Nossa. Esse livro foi de um doutor, chamado Dr. Eliezer Berenstein. Berenstein ele é um ginecologista que atende em São Paulo ainda, inclusive, que escreveu sobre isso em 2001. Porém, de lá para cá, muito se ouviu falar sobre inteligência emocional, tem inteligência de uma série de Sim. coisas, mas inteligência hormonal em específico, que é o assunto mulher, na verdade, até hoje ainda muito pouco falado. Sim. A gente tem começado a ouvir uma coisa ou outra, mas assim, começou assim, esse assunto caiu no meu colo. Então, Você foi escolhida, meu amor. a primeira coisa foi essa. Agora, assim, o quão exatamente isso reflete, né? O que acontece na nossa vida diretamente? Por que isso se torna importante para nós? Por quê? Os nossos hormônios, eles são responsáveis pelo nosso humor, pelo nosso comportamento, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente. Muitas dessas coisas que acontecem com a gente, que a gente não entende por que estão acontecendo, geram desdobramentos na nossa vida social, com a gente mesmo, com os nossos amigos, familiar, com os nossos filhos. Então, o ponto é o quanto saber sobre isso melhora as nossas vidas e nos torna mais conhecedoras de quem nós somos e faz com que o controle chegue um pouquinho mais perto das nossas mãos, porque, na verdade, o controle mesmo a gente não entende nada. É verdade. Né? De nada. Então, quanto mais a gente vai entrando no assunto de conhecer como os nossos hormônios lidam com o nosso, né, geram os nossos comportamentos, mais a gente vai compreendendo que, opa, me parece que isso foi planejado. Sim. Planejado por quem? Como funciona? Né? Como funciona e planejado por quem nos criou. Porque, de um modo geral, hoje o mercado coloca o seguinte, você, mulher, quando está trabalhando, você não pode sentir emoções. Se você estiver numa reunião e você chorar, isso é sinal do quê? Fraqueza, Fraqueza. né? Fraqueza. Aí você está no seu dia a dia, você vai olhar assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou então a questão de você estar ali mais enérgico, né? Fala, puxa, então entender sobre isso faz com que a gente saiba.
Em que momento o que está, para que a gente venha a potencializar o que há de bom na gente e se privar nos momentos que são necessários da gente se privar. Aí, se quiser, a gente explica desde o começo aí como que... Pode começar. Vamos? Vamos começar então no começo. Então vamos lá. Vamos. Olha, eu gosto bastante de usar cores, porque isso facilita para a gente bastante o entendimento. Para poder entender, né? É. Já vamos lá, então, fazer uso de alguns recursos a mais aí para a gente poder Isso é explicar legal. para os maridos. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui hoje é para ser compartilhado com quem está do nosso lado. É verdade. Então, vai com o marido, com o filho, com as nossas amigas, porque muitas vezes a gente está distante desses assuntos. Então, em linhas gerais, como que funcionam o nosso ciclo menstrual, que é onde vai acontecer as oscilações dos nossos hormônios e vai ter aquela mudança dos nossos comportamentos. Então, vamos imaginar que daqui até aqui a gente tenha início da menstruação, ovulação e o término dela para poder começar tudo novamente. Uhum. Entre este período em que menstruamos e ovulamos e da ovulação até a próxima menstruação acontecem essas variações hormonais. Nesse primeiro estágio, nessa primeira fase, a gente tem a onda do estrogênio, que é um hormônio muito positivo, que nos ajuda a estar bem socialmente, que faz com que a gente se sinta mais animado, mais empolgada, né, com que a gente tenha mais brilho em relação às coisas da vida. Aí a gente entra no período da ovulação em diante, o estrogênio começa a cair, ele troca de posição e entra em cena o quê? Dentre os vários hormônios que nós temos, a progesterona. A progesterona, que entra nesse período do que a gente chama de fase lútea, que é entre a ovulação e a menstruação, ela é responsável por uma mudança no nosso comportamento, onde normalmente a gente fica mais introspectiva, onde a gente fica mais... eu não gosto de falar simplesmente sensível, porque simplifica muito. Nós ficamos... Parece que a gente ganha um poder. É interessante isso, Sim. porque a gente capta muitas Muita das coisas à coisa. nossa volta. É verdade. Por isso que eu vi algo, eu vi a tal da propaganda de margarina e eu choro. Né? Ou então eu tenho algo que Sim. acontece, eu explodo. Por quê? Eu estou ali recebendo os estímulos, né? Percebendo as coisas à minha volta. O interessante para nós, que temos, né, a Cristo como referência na nossa vida, é quando a gente para, diferente das mulheres que não sabem, que não têm a palavra de Deus como referência, isso é um problema. Preciso resolver isso na minha vida. Preciso de ajuda urgente. Preciso de ajuda, eu preciso tomar remédio, eu preciso tomar... Peraí, mas aí Preciso quando... de terapia, né? A maioria vai... Não que isso seja errado. Sim. Nós precisamos utilizar todos os recursos, mas algumas começam a ter tantos conflitos que partem para outras coisas e talvez a gente olhar um pouco, né, para nós mesmas, conseguir identificar o autoconhecimento, né? Certamente, Vi. O que você falou é perfeito. Vamos imaginar o seguinte, esse autoconhecimento ele é bom para mim, ele é bom para quem está ao meu lado, mas às vezes uma ferramenta para o meu autoconhecimento é ter você. Você é minha terapeuta, você é minha amiga, você é alguém que tem uma troca comigo. Sim. Essas trocas sociais, elas são muito positivas para a gente. Sim. Quando eu falo da minha dor ou da minha facilidade para você, você se identifica e às vezes uma solução que eu preciso está no que você viveu. Sim. Ou algo, né, e vice-versa. Então, com isso a gente consegue ter mais consciência de que, primeiro, nós não somos lógicas. Quando a gente começa a perceber assim, primeiro, não é um problema isso. Vamos parar de buscar resolver tudo com remédio. Né? Isso é importante falar, Aline. Muito, Vi. Isso é muito sério. Muito, muito. E cada vez mais a medicina vai descobrir mais coisas. Descobrir que tem TH, tem DH, TDPM, é importante falar disso. TDPM, além do sintoma da TPM, é o sintoma de depressão junto com a TPM. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que existia Tem. É uma doença? O que é? Um distúrbio? O que é? Isso, ele vem junto, ele é Não é considerado doença, realmente né? são características, né? Uhum. É um transtorno disfórico pré-menstrual. Então, ele vem com características mais intensas, como se fosse uma depressão. Então, esse foi o primeiro momento que eu fui buscar me tratar com psicólogo e psiquiatra, achando que eu estava com uma depressão profunda. Vivi, sim, depressão, síndrome do pânico, por causa do excesso de trabalho, por causa da falta de olhar para mim. E aí, de repente, essas coisas acontecem e você fala, opa, vamos voltar de novo à origem? Vamos voltar de novo a buscar realmente o meu pai que me criou para me entender porque ele me criou assim, né? E não só ficar buscando questões externas para tampar um buraco que, na verdade, peraí, se Cristo falou com os seus discípulos por meio de parábolas,
Era porque ele sabia que havia inteligência suficiente para se descobrir coisas que estavam além do que se via, Sim. Tesouros escondidos, né? né? Então, peraí. Se a gente for ficar tratando as mulheres porque elas têm TPM como problemas e doenças, vão parar tudo. A minha percepção é, no meio do que parece ser problema, tem tesouros escondidos, como você disse. Entende? Uau. A nossa sensibilidade para perceber o mundo, se, ó, eu até trouxe algumas referências aqui pra gente, assim, bíblicas, porque eu acho que a Bíblia, ela é tudo, Ela é o principalmente nosso o livro tesouro. completo, principalmente o livro de Provérbios, que fala tanto Sim, sobre sabedoria, sim, né? E quando a gente vai ainda para o campo do homens e mulheres, e a gente percebe, enfim, o nosso papel efetivamente, se no homem está a força, por que fala-se tanto sobre sabedoria em Provérbios para a mulher? Buscá-la. Para a mulher que a tem e que diante do homem é vista como um rubi, como uma pedra preciosa. É porque tem algo voltado à sabedoria dada de Deus a nós como uma habilidade. Né? Então, assim, e não é só no período pré-menstrual, mas isso certamente se potencializa. Com a sim, presença da progesterona, por exemplo, que a gente é inundada desse hormônio quando entramos no período de gravidez, sim, nós temos, isso é tão forte, Vi. Imagina o seguinte, equalizador de som, sim. né? Então, assim, eu vim aqui, entrei no período de gravidez. A minha progesterona está lá em cima, subiu a altura da progesterona. O que vai acontecer com o meu corpo, que é perfeito como Deus criou? As minhas percepções sobre as questões mais racionais, mais lógicas, mais ao trabalho, vão ser diminuídas. Para quê? Para que o meu corpo se prepare para dar aquela atenção emocional de presença para o bebê que irá de vir. Né? E E é essa diferente, né? é muito diferente. Por isso que eu tranquei, por exemplo, eu tranquei minha faculdade na época que eu engravidei da Elisa, porque eu sentia que eu já não estava entendendo mais nada. Esse é muito real. Eu acho Muito. que 50% das mulheres, não são todas, vai de acordo também com as Varia, possibilidades, né? Varia muito. varia bastante. Mas no meu caso, eu parei de trabalhar para realmente ter esse tempo com as meninas. E meu marido foi muito parceiro, porque ele também priorizou isso. Então, assim, eu consegui também curtir a minha maternidade, minhas dificuldades também, meus conflitos hormonais também durante esse período, mas você vê o quão isso é importante. E como você está falando, a criação de Deus, ela é perfeita. Ela vem te preparando para você iniciar fechar um ciclo. Eu não diria fechar um ciclo, para você adentrar um outro ciclo. E aí você vai, né? Nós vamos, com isso a gente vai evoluindo, Aline. Vamos evoluindo e vamos entendendo o quão em nós está a dependência dele nas nossas vidas. Sim, Por quê? Eu gosto muito de trazer essas referências, né, específicas, inclusive sobre isso, sobre o momento em que na palavra coloca-se que na nossa fraqueza, o apóstolo Paulo traz isso, inclusive, para nós, 2 Coríntios 12, é exatamente na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. Aí você fala assim, o que é efetivamente isso na prática? Vamos sair do teórico e vamos para a prática. Na prática, todos os meses, em algum momento da minha vida, eu me sinto vulnerável. Eu me sim. sinto enfraquecida. Seja para a mulher que tem como característica da TPM chorar, seja para aquela que tem como característica explodir, ficar nervosa. Espera aí, você tem um momento que parece que eu estou fora do controle. O que acontece comigo é algo que não dá para eu descrever simplesmente. Eu sinto, tem muitas mulheres que não falam nada para Uhum. quem está ao lado, então a pessoa que está do lado não consegue Não entender. sabe, né? Os homens não entendem, porque as mulheres também não compreendem para poder falar para eles como é. A falta de informação. A falta de informação, Vi, e muitas vezes a falta de você ter ferramentas para se comunicar, Uhum. né? Então, por exemplo, em termos assim bem práticos, a questão da força e da fraqueza. Na prática, se todos os meses nós somos programadas para termos um momento onde a gente se sente mais vulnerável, logo a mulher cristã entende que tem um momento em que ela vai precisar buscar ainda mais, precisamos buscar sempre, mas vamos buscar ainda mais a força que ele coloca em nós no momento da nossa fraqueza. E aí que é incrível porque você acessa a criatividade, aí de uma maneira extraordinária. Você acessa, gente, se a gente for entrar no campo da sexualidade, é mais incrível ainda, porque o nosso Deus é muito disruptivo. Muito disruptivo, gente. É lindo de ver, porque você vai entendendo que o lógico que a gente espera que exista, que os homens esperam que exista em nós, não Sim. existe.
Não existe. Poxa, eu posso entender até como funciona esse ciclo, mas tem dia que eu vou ter, tem mês que eu vou ter, tem mês que não. Tem período que vai ser muito forte, tem período que não, Sim. né? Então, a melhor maneira que a gente tem, assim, olha, de tudo que falarmos hoje, Vi, acho que o que é mais importante que a gente, sabe, fortaleça, coloque como ponto focal, é a nossa capacidade de nos comunicarmos. Vamos fazer isso na prática. Bora. Prática. Gente, Fique à vontade, tá? Ai, obrigada, Vi. Você está em casa, porque eu tô Ah, muito impactada já. vamos lá, vamos Já juntas. estou muito impactada. Vamos juntas, vamos juntas. Vamos lá, eu e você aqui juntas. O nosso dia é que eu peguei um pequenininho, né? Mas vamos imaginar o seguinte, você é uma mulher casada, Sim. certo? Você começou o seu dia de uma forma e eu comecei de outra. Faz um desenho para mim, o que você imaginar que traduza o que aconteceu com o seu dia hoje. Qualquer ele que for. Qualquer coisa. Qualquer coisa que traduza o seu dia hoje, tá? Que me entregue algo visual sobre, você vai me falar. Eu sou péssima em desenho. Qualquer coisa, não precisa ser habilidosa em desenho. Eu vou fazer o mesmo comigo aqui. Beleza. Ó, fiz aqui. Adorei. Já consegue ver? Legal. Me explica o que você quis dizer com esse desenho. Eu quis dizer que o meu dia começou bem agitado e durante até esse exato momento, eu resolvi muitas coisas, pensei em muitas coisas e corri bastante. Perfeito. Perfeito, muito bom. Você vai imaginar que isso que você fez comigo é uma ferramenta para sua vida, para você se comunicar com o seu boy. Que legal! Tá? Uma vez eu fiz isso aqui, gente, isso nasceu, tá? Você sabe, né? Eu sou da área da criação, sou publicitária, Não, gente. é A muito criatividade tem que ser usada a nosso bom. favor. Exatamente. Amor, vou fingir que você é meu amor, tá? É. Amor, meu dia começou bem assim, sem saber o que ia acontecer. De repente eu fui para uma reunião e eu fiquei muito animada, mas aí depois me vem uma sensação de desânimo, porque eu estou na minha fase lute, aí começa a bater assim, olha, antes do podcast da Vivian, começa a bater uma insegurança, mas será? Não, eu não sou capaz. Opa, põe pro lado esses pensamentos, você está na fase lute, Aline, volto para cá e de repente eu estou aqui de novo com você, muito animada de poder pôr para fora aquilo que eu acredito que faz parte do meu propósito. Uau. Se eu te desenho assim, eu não sei o que vai acontecer do restante, mas Sim. você concorda que eu te mostrando, ainda que de uma forma simples, você consegue enxergar melhor? Tem dia que o meu desenho vai ser assim, amor, ó, eu tô desenhando para você, só para você saber. Meu dia tá sendo assim. Eu quero ficar quieta. Eu quero ficar na minha. Me deixa, É sobre isso. né? Você sabe que até na forma da gente. Agora, diretamente com meu marido falando, até da forma de atender o telefone, ele já sabe como eu Olha, estou. Se eu f- Oi, o meu tom de voz. Ele já consegue identificar. E eu também, o dele. Então, assim, é muito importante a comunicação. E quando eu estou nesse período também, eu aviso. Eu não estou me sentindo bem, já estou me sentindo. Eu começo a perceber alguns sintomas e eu aviso para eles, aviso as minhas filhas. Mas como eu posso avisar para uma terceira pessoa? Para alguém que não me conhece? aí, mulher, entra uma questão assim muito E aí? interessante, porque trabalho, né? Quando Sim. você imagina, alguém que não me conhece. Ai, engraçado. Ai, eu já tive uma situação Amei. completamente alheia. Gostou, Vi? Vamos usar, Não, mulheres, eu usem. gostei, gente, eu gostei. Usem. Façam isso. É Comunicação. simples, mas é Ó, funcional. que te enxerga. Que te enxerga é assim, uma caixinha que você tem na sua casa, que tiver, que te enxerga um papel, um post-it e uma caneta, acabou. Você tem um kit lindo para você poder guardar e para você depois memorizar, inclusive, as coisas que você disser pro boy, que o boy pode dizer para você, porque você vai olhar assim e fala assim, gente, aconteceu tanta coisa no seu dia. Você fala assim, você tá se sentindo assim? Porque já aconteceu isso com meu marido. Uhum. Sério, amor, nossa, obrigado por falar, eu não fazia ideia de que você estava desse jeito. Uhum. Na cabeça dele fica, o que eu posso fazer por você? Sim. Aí você, peraí, é verdade, né? Como é que eu posso ajudá-lo
a me ajudar. Eu já tive palestras que aconteceram dos homens falarem assim, puxa, Aline, que legal, como é que eu posso ajudar a minha esposa? Isso é muito importante. Então, isso é uma das formas. Primeiro, a gente comunicar como a gente se sente e depois dar uma pista para ele de como ele pode, amor, olha, né, se ele não tiver essa percepção de perguntar, como eu posso te ajudar? Seja direta. Já coloca, amor, olha, hoje eu realmente preciso, se você quiser sair, eu preciso estar num tempo reservado. Ou então, poxa, amor, hoje eu tô assim, o bom do desenho é que às vezes nos falta as palavras, né? Porque, olha, hoje eu já tô assim, tá, Só amor? vem. Então, hoje eu tô assim, Então, aí assim, eu já... aproveite, desfrute. Então vamos usar, Vamos né, dos artifícios desfrutar. que a gente tem, alternativos, sair do senso comum, do padrão que a gente tem de se comunicar só com as palavras e Sim. usar outras formas, né, usar a A criatividade a nossa nosso favor, criatividade, é verdade. né? Eu acho que a missão da inteligência hormonal comigo, eu não sou da área da saúde, Vi. Uhum. A minha área é a comunicação. Sim. Então, quase 20 anos dentro dessa área, o que eu quero? Levar criatividade Uhum. para a vida das mulheres, para que elas enxerguem essas coisas aos olhos do dono da criatividade, daquele que nos criou, daquele que nos desenhou. Então, pode ser leve, puxa, bateu um mau humor. Gente, espera aí. Vamos usar alguma coisa à nossa volta que nos traga uma energia melhor, que nos faça dar risada. Vamos nos permitir o riso, mesmo quando a gente não está tão afim. Baixou a energia, vamos subir aqui de novo. Vamos, né, buscar essas coisas externas que nos ajudem. Mas voltando à sua pergunta, Voltando. voltando ao foco. Como é que a gente pode fazer quando tem alguém de No fora? trabalho, você vai sair para fazer qualquer outra coisa. No trânsito, meu Deus. Nossa, O trânsito, eu acho que é o local onde as pessoas mais explodem com facilidade. é E a verdade. mulher, Nossa, sem dúvida. Eu mesma né? já explodi já. Então, né? Eu vou até desfazer. Todos os detalhes à parte. Deixa pra lá. Vamos pensar o Então, seguinte, assim, com quem a gente como nós conhece? podemos Na prática, boa. usar isso na prática? Boa. Com quem a gente conhece, vamos dividir aqui em 2 pontos. Com quem a gente conhece e tem mais proximidade no trabalho, por exemplo, é muito legal que você busque abrir-se. E vamos supor, olha, com essa informação que eu tenho de como as mulheres funcionam, quando eu exercito empatia com você, se eu vejo em você um dia que você não está tão legal e eu te trato com gentileza. Por exemplo, num dos treinamentos foi muito legal, porque a gente levantou ideias. E aí, pessoal, qual a ideia que você tem para poder ter empatia com uma mulher que esteja no teu lado, com uma amiga que você sente que não está tão legal? Uma delas falou assim, o que você faria com um post-it? Ela falou, eu colocaria, amiga, hoje à noite nós vamos fazer a unha juntas. Vou te dar de presente, eu colo Que no computador legal. dela. Por quê? Isso é uma forma de eu ter empatia com você. Quando eu Sim. deposito isso em você, quando eu estou precisando, é mais fácil de ter a recíproca. Sim, É mais fácil de você olhar para mim quando eu olhei para você primeiro, sim. né? Isso tem uma força muito grande. Então, acho que a melhor maneira, inicialmente, de você despertar isso é você sabendo dessa informação. Você tem uma colega de trabalho? Senta e fala, amiga, você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá. Ó, falo muito do aplicativo. Tem um aplicativo que a gente usa para poder nos ajudar a nos situarmos. Um Sim, deles que eu gosto bastante de indicar é o Flow. Né? A gente até comentou no dia que estávamos juntas. sim, Esse Flow, ele nos ajuda a nos guiar, sim. né, no período que nós estamos. Explica para a amiga, conta para ela, né? E aí fala, olha, vamos fazer um combinado, eu e você? O dia que a gente sentir que não está tão legal, vamos ajudar uma a outra, vamos deixar isso combinado? Poxa, você tem um link de reciprocidade muito bacana que ajuda você a sair do nível raso de relacionamento para ir para um nível mais íntimo de você olhar e falar, cara, aqui não tem chance para rivalidade, aqui tem chance para troca, para Pro evolução. companheirismo. Né? Então, no ambiente de trabalho, quando eu conheço, eu acredito que isso é uma coisa bem legal que eu já vi funcionando, já tive feedbacks, foi bem bacana. Agora, quando a gente não Conhece. conhece, você falou do trânsito, né? Trânsito. Você está ali junto, você está num ambiente onde você já sabe que você está ali super enérgico. Acho que o enérgico é o mais complicado no trânsito, né? Sim. O que eu gosto de sempre é pensar no mesmo raciocínio do equalizar. Eu saí super nervosa. Eu gosto de música. Adoro rock. Se eu estou extremamente nervosa e eu vou pegar um estilo de musical vibrante ali junto, vai me estimular mais ainda e para mim que de repente já estou quase um barril de pólvora, qualquer situação que acontece eu já corro risco de explodir. Então a intenção é, estou ali mais agitada, eu vou buscar alguma coisa que desça o meu nível de energia, que me deixe Que mais equilibrada. equilibre tudo, né? Então eu saio nervosa, cara, põe uma música tranquila no rádio do carro.
Coloca uma pregação, né? Louvor, né? Louvor, alguma coisa que deixe você mais em paz, uma música clássica. Música clássica tem criatividade ali, Sim, ajuda você, sabe? Muda o mood, sai muda, do muda a padrão. energia, né, Aline? Total, Vi. Muda a energia Então, mesmo. completamente para você não correr o risco de estar refém de uma situação, né? E evite, nesse momento, tomadas de decisões mais importantes. Poxa, se eu posso decidir viajar num outro momento, dê preferência. Não posso decidir viajar, vou ter que viajar. Já vai ali, poxa, eu vou pôr na bolsa alguma coisa que me deixe mais sereno, põe, né, alguma coisa com Já começa maracuzeiro. já algo que É, contribua, né, para exatamente. tranquilizar. Aline, nessas questões da TPM, a gente fala, e realmente, por que que nós gostamos tanto de chocolate? Não é só comigo que Ah, acontece. não, não, não. Sabe que a resposta concreta É cho- disso é uma coisa muito louca, né? O chocolate, ele chama a gente. Então, o doce, e assim, é o pré, né? Quando eu tô na TPM, eu acredito que muitas meninas, muitas mulheres também acontece. É o doce, aquela. Eu preciso comer um brigadeiro. Eu preciso comer um bolo com aquela caldona. Por quê? Por que o chocolate, o doce em si? É O muito que que tem a interessante ver? falar sobre isso, né? Eu já vi alguns médicos falando sobre, né, que existe uma necessidade do nosso corpo sobre a busca efetiva pela tal da dopamina, né? Uhum, Mas como eu disse, né, eu não sou uma médica para falar do ponto de vista médico, sim, mas eu sou uma pessoa, né, entusiasta muito desse assunto para poder trazer as percepções que eu já tive em sim. relação às mulheres. Ponto. Não são todas elas que recorrem, né? Ou seja, o que eu percebo, você gosta de doce mais naturalmente? Não, Não, é só não. nesse período. Só Eu mais gosto de esperando. doce naturalmente, já tá aqui o chocolate quero. Sim, Mas aumenta essa necessidade, sim. inclusive a nossa fome também é aumentada nesse Uhum, período. Então, assim, de um modo geral, nosso corpo tem um esforço maior pela busca de energia, né? Então, com isso também a gente tem a nossa fome aumentada, logo surge essa necessidade do doce também. Tem outras explicações aí mais científicas sobre o assunto, mas de um modo geral o que eu tenho visto é varia, mas sempre vem por conta do que o nosso corpo está gerando de uhum. necessidade enérgica para poder trazer a menstruação para acontecer. Então, assim, a gente vai sangrar durante 7 dias. Antes disso, o nosso corpo está se preparando. Ele está Uhum. tendo um gasto ali, está tendo toda uma movimentação. Com isso, o nosso corpo passa a pedir mais energia. Logo vem a vontade do doce, a vontade de comer também, a vontade de gastar também. É verdade. Meu Deus. Vem Você junto. vai, a gente vai descobrindo as coisas assim, né? No Vem. conhecimento, através do conhecimento. É. Aí você fala assim, se eu tenho essa possibilidade, eu não Então quero eu tenho que me engordar, policiar. não quero estourar no cartão e É eu o sei que eu tenho isso, autoconhecimento. larga o cartão em casa. Não anda com ele. Viu, Rai? A Rai ali também Ai, arregalou o olho. Deixa eu começar aqui. ai, socorro! Ai. Aline, casais. Vamos falar aqui. Casais, adoro. Libido. Adoro, vamos lá. Tem ciclo, nesse ciclo, um pouco antes, fica tudo coração, né? Passa alguns dias, o coração parece que dá uma murchada. E depois retorna o coração de novo. Como é que a gente faz para, não digo para entender esse momento, esse período e passar para o parceiro também? A- a- é aquela questão que você disse, a comunicação, uma boa comunicação. O que a gente pode usar de estratégia? Vamos lá. Adoro essa pergunta, Vi, porque a libido ela tem um impacto não só no nosso relacionamento conjugal, ela tem relação com tudo na nossa vida. Sério? Assim, sim, o nível de tesão que a gente tem, Uhum. né? Essa vontade, ela também está associada ao reflexo das coisas na nossa vida. Assim como a testosterona para o homem. O homem Sim. que tem muito desejo sexual, ele normalmente tem isso também refletido na vida dele. Quando ele tem uma baixa de testosterona, ele tem isso refletido na vida conjugal, sexualmente falando, Uhum. e também nos desejos em gerais da sua vida. Então, olha só Nossa, que como isso interessante. é importantíssimo, importantíssimo. E assim como, por exemplo, no período, depois a gente pode entrar no assunto de climatério e menopausa, que é importante a gente falar Sim, também. a gente já linka uma coisa à outra. Boa. A gente sabendo disso,
A gente vai sempre buscar uma conexão do quê? Dos estímulos que a gente pode fazer fisicamente e alimentarmente, para que sempre, o máximo possível, a gente entre numa questão de produção ativa no nosso corpo, Uhum. né? Mas sendo bem específico sobre a questão da libido. Vamos voltar ali nos nossos exemplos. Quando é que ela Vamos lá. cai? Período da menstruação até a ovulação. Estrogênio lindo, fofinho, ele está aqui. O ápice, normalmente, que a gente tem 2 picos. Algumas mulheres relatam, e aí é variável conforme cada uma, obviamente. Mas, normalmente, a ovulação é o pico máximo, onde, às vezes, até quando você está assim, sem perceber, você tá mais Tá animada, mais né? animada. Mais animada. E a menstruação também. Uhum. Porque na menstruação, as mulheres que não querem engravidar têm mais liberdade de repente, ter relação sem preservativo, aquela coisa Uhum. toda. Então, essa liberdade promove uma liberdade na nossa cabeça também. Uhum. Então, isso é interessante que esse é o período mais bacana para a gente. O período desafiador, que é legal, como veio da sua pergunta, é da ovulação até a próxima menstruação, que é a fase lútea. Eu gosto de brincar com meu marido, fala que é a fase eu que lute. E eu que lute. Boa! Boa, é verdade, eu que lute A mesmo. fase eu que lute. Mas assim, primeiro para a gente, em relação a nós. A gente de fato fica assim, não se cobrar é o melhor caminho de você saber que, olha, o meu corpo, ele já não está tão assim naturalmente. Posso tomar, de repente, algum suplemento, alguma coisa, vou buscar fazer mais exercício, porque o exercício ajuda a gente na produção Estimula, de né? outros hormônios, a gente continuar animada, porque a energia baixa. Mulheres que têm o sintoma de depressão, então, ainda é mais complexo ainda, você precisa buscar meios externos para poder se ajudar. Quando é muito intenso, não tem problema, obviamente, nenhum. Aliás, inclusive, muito importante de se buscar um médico, de se buscar, né, esse auxílio terapêutico, psicológico, psiquiátrico, o quanto for, para ela ter esse apoio para se levantar de novo, se situar, enxergar onde ela está e voltar a ter forças para continuar caminhando. Agora, quando a gente quer fazer assim, isso na prática com o relacionamento que a gente tem junto ao nosso marido, o quão para ele é importante e qual o efeito de não ter relação sexual para a vida dele é. Uhum. Porque, da mesma forma que as mulheres têm reflexos em relação aos hormônios, os homens também. E alguns simplesmente não conseguem ficar sem ter relação ou tem um efeito muito drástico na vida de baixa estima, de pensamentos obsessivos e coisas que parecem ser simplesmente mentais, mas estão completamente ligadas à questão da testosterona. Então, isso é um ponto de extrema importância para todo casal. Primeiro, que se comuniquem para entender. Primeiro, ele entender que ela, durante esse período, normalmente tem uma baixa. Ele entender e dizer para ela o quão para ele é importante ficar ou não sem ter relação, né? Sim. Mas ambos entenderem o seguinte: tem um segredo aí no meio disso tudo. Isso significa, mas depois que então da ovulação para frente acabou tudo, lascou, 15 dias, assim, como é que é? Nada no deserto? Não, Não. não. Porque nesse período eu tenho também aquela questão da intensidade. Uhum. Olha só, estamos intensos para tudo à nossa volta. Sim. Logo também podemos estar intensos para o que sentimos quando também temos a nossa relação íntima. E aí que entra, de fato, uma questão assim que vem muito com os anos. Eu e meu marido, a gente está casado há quase 20 anos, né, Vi? Nossa, já tudo Então, isso, já, menina. tudo isso, Vocês graças a são tão Deus. jovens. Somos sócios há mais de 14. Isso Então, é muito assim, importante. é A muito. comunicação. Precisou, senão, É. né? Aqui eu precisei uma vez, até já conversando assim, falei, olha, imagina que você tem uma rebentação no mar para você passar, né? E é um mar muito agitado até você chegar na rebentação. Sim, Mas depois que você passa da rebentação, ali você tem o nirvana. sim. Tá? Então, assim, se o casal tiver a habilidade, ele de entender que ela tá assim, mas que tem um presente para ele ali, digamos assim, se ele conseguir cuidar, entender e da mesma forma a ela, não passar nunca a linha do respeito, puxa, me excedi, me perdoa, meu amor, continuar cuidando, Isso. A eu, sabedoria que é, volta que a questão da sabedoria, né? exatamente, exatamente. Eu acredito que desse período da fase lútea dá para se extrair coisas muito extraordinárias e nada nos impede também da gente, entendendo que há necessidade de um outro parceiro, de permitir-se, né, mesmo sem estar tão
animada, porque às vezes a gente não está animada antes, a gente não tem nada que nos excite à nossa volta. A Sim. gente está o tempo inteiro no trabalho, peraí. Então, quando eu me permito, e eu sei que da mesma forma, se eu passar pelo mar agitado, eu Sim. tenho arrebentação e depois eu tenho um mar calmo, puxa, eu tenho uma chance extraordinária de alguém que eu tenho muita confiança de eu lidar com a minha cabeça, de passar por tudo aquilo que eu estou sentindo ou não estou sentindo e me permitir, em amor a quem eu amo, e também receber depois que eu decidi sair dessa fase, assim, desse momento não tô afim. O não tô afim não resume. A falta de não ter, a libido não limita o casal. Ele pode ter e vivenciar, experienciar coisas incríveis na fase lútea, desde que haja esse equilíbrio, Essa entendeu? comunicação. Essa comunicação. Puxa, questões de lubrificação que podem mudar. Então, poxa, alternativas. Alternativas. O que eu tenho de alternativas que pode me ajudar a estar mais conectado com o meu amor, para que a gente consiga manter, né, e nunca ficar sem. É um ponto. Nunca. É verdade. Isso é É muito importante. sério, né? Muito, Muitos falam que é o muito. termômetro do relacionamento, que é essa parte do sexual. Você Precisa acredita que mesmo. isso seja verdade? É Termômetro. um dos fatores, porque é bíblico, a gente precisa, né? Deus já fez o nosso corpo do jeito que é, porque via a necessidade. E naquele momento a gente se torna um só e a gente se completa, né? Eu acredito muito nisso. E Muito. muitas pessoas acham que não, que é uma coisa mais humana, sabe? É uma coisa assim mais racional, mas tem todo um sentido por trás disso. Com toda certeza. Você tocou num ponto muito importante, ó. Tem 2 versículos de Coríntios e se fala sobre reciprocidade. E ele compete exatamente a isso. Ele diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios 11:11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Então, assim, já está claro a questão da reciprocidade que nos é orientada aqui. Eu cuido de você, você cuida de mim. Puxa, eu sei que para ele isso fisicamente tem efeitos. Uhum, Não ter relação sexual para o homem vai muito além de eu quero ou eu não quero. Não, eu uhum, preciso. Ponto. Alguns não necessariamente, porque uns mais, outros menos. Até aí, a mesma forma que a mulher, uhum. né? É relativo. Mas lembrando-se que essa questão da testosterona, quando ela não trabalhar dentro do casal junto, gera esse distanciamento, porque é de fato a forma. É engraçado, você percebe quando a gente se sente mais conectado, quando a gente está em contato íntimo. Eu já vi, inclusive, a minha irmã de amor, ela é sexóloga. Olha, É, legal, interessante. então a gente pode compartilhar os Vamos contatos. compartilhar. E existe um período, né? Existe uma troca de hormônios entre os corpos quando a gente está ali em relação e que ele Uhum. gera efeito por um determinado período, né? Então, algumas falam que 72 horas, Nossa, 24 que horas. interessante. Então, assim, você é como se parte dele continuasse fazendo efeito em você e você nele. Vocês têm Nossa, uma que conexão. lindo. Você já percebeu que às vezes você está pensando uma coisa e ele pensa também? Sim, várias vezes. Que há conexão, isso é inevitável, a gente Uhum, sabe que há uma conexão. Mas quando a gente tem assim, o casal está muito individualista, cada um está cuidando de uma coisa, outro do outro, não tem contato, não tem proximidade, essa conexão parece que vai se perdendo. uhum, Então, de fato, a relação, ela tem o poder que vai além do carnal. Não é uhum. uma satisfação física somente, não. Ela tem um impacto muito forte e eu vou além. Eu digo que espiritual também, Sim. entende? Porque se a gente for entrar nessa vertente, né, Tem mais mais a fundo, isso tem vários também fatores. tem, porque os homens estão o tempo inteiro sendo estimulados visualmente e a gente sabe que existem outras forças, digamos assim, buscando, digamos que destruir efetivamente, Sim. né, um casamento, a família. Sim, E isso é muito claro, muito forte e é um assunto para um e é outro muito dia, sério. É né? verdade. Porque se deixar a gente vai, É, mas vai o embora. campo do sobrenatural ele é Sim, ele é muito real. muito real. Não à toa a presença da energia da relação sexual em rituais também. Então, olha só, quando a gente entende um outro lado, você fala, opa, por que Uhum. isso? Né?
Então, tem uma força Tem em vários tudo campos que é importante a gente manter os olhos, né, claros em abertos. relação a isso e buscar sempre estarmos com esse elo fortalecido. Puxa, não tá dando, ele não sente vontade. Tá assim também na vida? Tá tendo impacto dele em relação à percepção da vida? Vamos procurar um médico, né? Vamos procurar ver como é que está o nosso nível de energia dele, assim como ela também. Porque aí quando entra na outra fase, que é a fase da menopausa e do climatério, isso também, imagina que se a gente aprende a viver bem nesse período em que a gente tem um estrogênio lindo, que nos ajuda a ter mais, né, ânimo, Sim, mais empolgação, quando ele entra no período da menopausa para seguir nessa fase direta do climatério, que é depois que a mulher parou de menstruar, esse hormônio ele para com a produção dele. sim, Então, se eu aprendi a viver bem nessa fase da minha vida, eu tenho a tendência de levar para essa outra fase da minha vida algo bom, um padrão bom para o meu cérebro. sim. Se daqui eu copiei e colei a minha vida inteira um padrão de uma mulher amarga, que não tem bom humor, que, sabe, assim, que é reclamona, que fala Uhum. mal, o que que eu vou levar para minha vida quando hormonalmente eu já não tiver tantos estímulos para eu me sentir bem? Por isso que nós não somos o que nós sentimos. Isso é sério. Intenso, é Isso é sério. intenso. Aline, a menopausa, ele é um fator muito importante também, a partir dos 40. A partir dos 40, né? 30 e pouquinho, 38, 39, 40 entrando. E ele compromete muito também essa parte sexual, né, na libido. Você Muito. tem alguma dica para as mulheres que estão entrando nessa fase? Porque é uma Ah, fase muito séria é, e a gente tem que aprender a lidar também com as nossas fases de baixa, sim, né? com certeza. O que que você tem de dica? Ai, que linda. Primeiro que eu me sinto numa condição muito, vou dizer assim, de privilégio de poder falar disso, porque eu ouço muitas mulheres que têm menopausa relatando, vindo falar, precisa falar mais sobre isso, fale mais sobre isso. Mas eu não tenho culhão para falar porque eu não vivi a menopausa, Sim. né? Então, assim, o que eu posso trazer, o que eu posso compartilhar vem disso, das coisas que eu estudei, né? Uhum. E daquilo que as mulheres vieram me trazer. Coisas impactantes que eu já ouvi sobre a menopausa é o pior momento da mulher. Percepção de uma mulher. Percepção de outra é o melhor momento da mulher. Então, como Sério? duas mulheres, sério, como duas mulheres vivendo o mesmo período podem dizer coisas tão opostas. Sim. Essa mulher que está dizendo é o melhor momento da minha vida, ela aprendeu a dançar. Ela aprendeu a viver coisas que, enquanto ela vivia num outro período, ela nunca tinha vivido. Então, mesmo sem o hormônio que traz para ela esse bem-estar, ela está fazendo algo que traz bem-estar para ela. Então, ela descobriu algo lindo na vida dela. Então, para ela, a menopausa foi a descoberta de algo maravilhoso. Para essa daqui, que é sedentária, e não faz nada além na vida dela para que ela encontre o bom que Deus nos deixou, né? Assim, ela está presa no problema e ela não consegue sair dali para poder buscar soluções para que ela se sinta bem. Então, em resumo, acho que ficou, né, assim, de uma forma mais clara a gente precisa buscar nos movermos. Não existe uma dica simples e rasa que traduza isso. De um modo geral, todos nós já sabemos o que temos que fazer. Sim, Nos sim. alimentarmos bem, buscarmos exercitarmos. E eu aí, você fala, a dica da Aline é busque criatividade na sua vida. O ano passado eu fui dançar, toquei, cantei. Esse ano eu estou fazendo línguas, aprendendo outra língua. Vamos mexer, gente. A gente tem um cérebro É incrível. verdade. Vamos ousar fazer alguma coisa diferente, descobrir, porque no meio do caminho a gente vai descobrindo algo que vai se conectar com aquilo que é o nosso chamado, com aquilo que é o nosso propósito. Então, assim, isso é o que a gente pode fazer com o nosso corpo. Primeira dica importante, a mais importante de todas, na minha percepção, Uhum. tenha uma, uma ação para abraçar uma causa, abrace uma causa. Porque a gente pode ter algo que a gente nem imagina que a gente tem quando a gente vai derramar sobre a vida do outro. Então, isso é muito forte. Isso, Exatamente. isso, puxa, mas eu tô com dor de cabeça, mas eu tô me sentindo mal, mas não. Tem alguém que está pior do que eu que precisa de mim. Aí você
Esquece tudo que você está Esquece, é sentindo. verdade. Por quê? Porque a gente tem uma causa, a gente tem uma. E se a gente for aprofundar-se nas questões da causa, a gente tem mulheres extraordinárias que estão trabalhando, lidando, por exemplo, com a igreja sofredora, estão em outros países, países perseguidos, fazendo coisas incríveis que você olha e fala assim: será que uma mulher no Nepal experimenta o que a gente experimenta aqui em relação a TPM, em relação a tudo isso que a gente vivencia e reclama? Será que às vezes não nos falta termos uma causa maior, né, para que a gente possa direcionar a nossa energia, o nosso talento, as nossas habilidades? E me parece que isso tudo se perde força quando a gente tem algo além para fazer, e normalmente quando é alguém mais vulnerável do que a gente. Aí, se a gente for olhar realmente para outros países, for olhar para o que é vivenciado lá fora, você fala, opa, acho que eu estou vivendo aqui algo muito tranquila, muito bem, reclamando muito do que a gente tem, que É é uma riqueza muito verdade. grande. Temos liberdade para fazer, para ir e vir, né? Então, ter algo para si e ter algo para Para o ti. outro. Isso é muito sério, isso é É, muito importante. Você acaba vivenciando a palavra que Jesus fala, né? E os mandamentos dele, a gente amar realmente primeiro, né? Amar a Deus e amar o próximo, ah, que realmente a sim, gente vai acabando esquecendo os nossos problemas. E com a comunicação, isso vai melhorando a nossa vida, vai melhorando a vida do outro e vai harmonizando tudo, né? Nunca vai ser perfeito, nunca, nunca. Todo, não. as pessoas, né, a gente tem vivido um tempo em que a perfeição ela é muito cobrada. Seja ela Muito. emocionalmente, fisicamente, a mulher, né, tem que estar perfeita, o corpo Uhum. perfeito, no trabalho ela tem que se desenvolver de uma forma perfeita. Foi voltando ao nosso assunto inicial, ela não pode chorar, ela não pode ficar nervosa, ela não pode demonstrar fraqueza. Então, assim, nós temos vivido um tempo desafiador para as mulheres. Não que os outros tempos não tivesse sido. Hoje é um tempo Sim, diferente, mas que através da informação e da comunicação é possível a gente equilibrar tudo isso e você viver os seus períodos que você precisa vivenciar, mas ao mesmo tempo você consegue se descobrir, né? A força e descobrir outros talentos, outros dotes, linkando isso com a menopausa também, né? porque a maioria das mulheres chegam numa certa idade, eu não sei se eu não diria elas ficam, algumas ficam desmotivadas por conta da menopausa. Sim, com certeza, é um dos efeitos, Vi. É um Então, dos efeitos. e eu acho que essa comunicação, esse entusiasmo, essa força, essa empatia de outra, É. né, ou de outro, isso é bíblico também. Então, eu acho que tudo está linkado, e tudo está linkado com a palavra de Deus. Aline, eu acredito assim, Muito. Deus nos criou de uma forma perfeita, né? Eu acredito que ele harmonizou tudo. A criação, ela é perfeita. Nós somos perfeitos porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, Uhum, né? exatamente. E, Homens e mulheres. e nessa questão, nessa inteligência hormonal, se a gente linkar com a palavra de Deus, qual que é a essência que a gente pode tirar disso? O que que a gente poderia tirar, assim, do mais importante, assim, para a gente levar para a vida em relação a isso? Porque nós Boa. vamos passar por períodos críticos, Sim, sem dúvida. Boa mas pergunta, nós temos ótima um pergunta. respaldo, não temos? Exatamente. Acho que uma das coisas mais importantes, Vi, que eu descobri nessa caminhada é: tá tudo bem não estar tudo bem. Você vai viver, você vai experimentar a tristeza, você vai experimentar a angústia. Qual a diferença de uma mulher que sabe disso, que possui e vive verdadeiramente o Cristo na sua vida? Não é viver no raso, não. Porque para você viver isso, experimentar isso de verdade, você tem que viver ali, ó, pertinho dele. Na prática, como é que a gente faz isso? Em oração sozinho, lendo a Bíblia sozinho. Não é tendo somente rotina de culto, é importante sim, é muito importante, mas no secreto é que a gente vai entender de verdade o que é o que ele diz aqui. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo só disse isso porque ele viveu muito.
mas muitas frustrações, dificuldades, né? Se a gente olhar para as pessoas que vivenciam o sofrimento e que descobrem Deus na sua vida, a Cristo, Jesus, as pessoas que estão fora dos países vivenciando isso, elas sempre falam dessa presença de um amor que não se descreve. Eu ouvi isso de uma mulher extraordinária, eu preciso dar o crédito para ela mesmo, chamada Ariadna de Oliveira. Ela é uma missionária. Ela ficou muitos anos fora do país e ela voltou com uma mensagem fortíssima justamente sobre o nosso cristianismo raso. Ela fala assim, você quer oxigenar um cristianismo verdadeiro? Experimente uma missão, experimente alguém que vive a Cristo no campo, que dá verdadeiramente a vida, que apanha, que sofre, para dizer, eu não vou negar porque ele é verdadeiro na minha É vida, verdade. né? Então, assim, lembra que a gente falou? A vivência com Deus, com Cristo, ela é extremamente disruptiva. Se ele criou tudo, poxa, as coisas lógicas, elas não se encaixam no quadradinho da nossa cabeça. Então, eu estou em sofrimento, eu agradeço. Eu estou vivendo um momento de angústia, de tristeza, peraí, a contramão do pensamento é agradecer. Eu estou vivendo algo bom, eu também vou agradecer. Então, aprender a se comunicar com o Pai para saber o que é vivê-lo verdadeiramente, no meio dessa questão dos hormônios que mudam tanto o que a gente sente, eu acredito que é a mensagem mais importante. A comunicação, de um modo geral, foi o ponto principal que eu quis Sim. trazer hoje, né? Comunicação da gente com a gente mesmo. Então, eu vou, na prática, você é incrível, Vivian. Não importa se você está se sentindo incrível hoje ou não. A sua identidade em Deus diz que Ele te fez única. Que Ele colocou coisas em você que só tem em você. Então, você se apropria disso e você lembra. Vivian, entende? Legal, entendi. Então, agora a gente olha para quem está do meu lado aqui. Amor, né? Me comunico com quem está à minha volta, meus filhos. Sim. E aí, para o alto. Comunicação para o alto. Né? Porque aí, independente do que acontecer, do que a gente vivenciar, a gente sabe que Ele sempre vai passar por tudo com a gente. Ele nos moldou assim, então se é um momento de dificuldade, eu vou buscar ouvir todos os conselhos que Ele nos deixou para que eu não seja uma mulher amarga, para que eu seja uma mulher virtuosa, como a de Provérbios. Sabe que você falou da beleza? Para fechar, Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, os elogios de Instagram, disso que a gente vivencia, é passageiro. Agora, a mulher que teme ao Senhor, efetivamente essa, vai ter algo além para se mostrar, para ser elogiada. Né? Então, acho que isso conecta assim muito bem a inteligência nossa com o Pai, que permeia no meio dessa questão toda dos nossos hormônios, nas nossas emoções e em tudo. Tudo está na palavra, né? Tudo! Tudo está na palavra. Tudo! Tudo está na palavra. Engraçado que hoje eu li esse versículo. É, Vi, olha. Sério. Você falou? Aí eu comecei a palpitar. Falei, hoje eu li esse versículo. E é isso, né? O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa sabedoria, Ele é o nosso respaldo. Ele é tudo, o Senhor é tudo. E Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Você sabe que quando eu estou com uma coisa pessoal, Conta. já 5 minutos, ai, já vou finalizar. Ai, meu Deus, 5 minutos disso. Quando eu estou de TPM, porque todas nós passamos por isso, né? Sim. Eu fico extremamente irritada, eu fico irreconhecível. Eu falo, essa não sou eu, essa não sou eu. E eu me volto para Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar assim, eu não posso estar assim. Me ajuda, me controla, me ajuda. Nós vamos lá para Gálatas, para os frutos. Senhor, eu preciso dos teus frutos. Eu preciso da paciência, eu preciso da alegria. E o Senhor, Ele vai trazendo situações, não é uma varinha mágica. Pronto, você já tá ótima. É um trabalhar, uma renúncia, é o confessar, é o falar, é o trocar. Então, assim, como a palavra de Deus, como a criação mesmo, está linkada com os princípios que traz para a gente um norte, que norteia as nossas atitudes. Então, assim, a nossa comunicação com Deus, eu tenho certeza que ela é fundamental para a nossa vida pessoal, para a nossa vida conjugal, para o trabalho, porque a gente vai aprendendo a nos comunicarmos de uma forma mais simples e clara.
e pronto, né? Sem dúvida, com certeza. Sabe, antes de acabar o nosso tempo, pera aí, Rai, agora sou eu, segura aí. Ah, falta 4? Ai, falta 4. Eu gosto de pegar algumas referências de artigos, obviamente, porque esse assunto também começou para mim por meio de um artigo Uhum, científico, e tem um que foi publicado pela British Journal, que foi uma investigação realmente feita com mulheres que têm a síndrome, né, pré-menstrual, e elas, digamos que falaram sobre uma série de situações uhum, aos quais para elas eram importantes serem faladas quando uhum, alguém vem para trazer isso, né, como um estudo. Uma das questões mais difíceis desse estudo que é colocado é o quanto falar sobre isso as desqualifica, ou seja, as torna diminuída, vulnerável, né? uhum, E ao passo que eu acredito que isso acontece porque a gente, primeiro, não trouxe o lado positivo que existe nisso tudo, uhum. né? De novo, nesse outro lado, poxa, tem uma Vivian criativa aí. Então, tira o foco do nervosismo, foca numa arte. Vamos fazer o seguinte, tem um sangue mulher aí dentro, esse sangue todo, se você direcionar para alguma coisa ao qual você venha extrair algo diferente para a sua vida, será que ao invés de ser algo ruim, sabe a medida do Sim, antídoto, né, efetivamente do veneno? sim, Não é? Puxa, é se eu verdade. descontar isso tudo na academia, se eu descontar isso tudo com o meu marido, no meu íntimo, é, É é verdade. verdade. Tem uma energia, uma vibração aqui dentro diferente. Peraí. Não, de fato, essa não é a Vivian nesse ponto. Se eu direcionar isso para Uhum. outra coisa, eu tenho um outro resultado. Esse é o que é o ponto. E o falar sobre isso vai tornar as coisas mais naturais, principalmente quando eu falar com uma ação. Ou seja, olha, eu vou falar com você sobre isso porque a gente quer se somar. Eu quero te ajudar e conta comigo, eu conto com você, né? E o efeito disso na nossa vida é muito produtivo, né? Então, acho que precisamos falar mais vezes sobre isso com quem está à nossa volta. É, lembrando, né, da habilidade da comunicação, da gente sair desse padrão de nos comunicarmos só com palavras, vamos usar outras formas de falar sobre aquilo que a gente sente, porque é desafiador. Você conversa com uma mulher mais velha, mais, né, experiente, mais Uhum. vivida, ela vai dizer a mesma coisa. A resposta pronta que você quer de como lidar com isso, ela não existe. Mas no meio do caminho a gente consegue uma aprendendo com a outra, Estratégias, né, né, se Lili? potencializando, se ajudando, né, e fazendo a nossa vida ser muito melhor como a gente merece que ela seja, Precisamos, né? né? Como merecemos o melhor realmente daquilo que Deus nos deu, né? É desfrutar Então, de tudo aquilo que ele nos deu, né? E desfrutar. desfrutar da companhia das pessoas, né? Não, igual você está falando, não taxar esse momento como um momento eu sou assim mesmo e pronto. Aline, como é que a gente consegue diferenciar, fazer a diferença de uma Ah, pessoa que, teoricamente, é... Ai, meu Deus, me dá um branco agora. ah, De uma sou pessoa, de uma mulher que ela é agressiva, isso, da colérica. natureza dela, é isso, Uhum, porque é da personalidade dela, sim. ou se é por conta do ciclo. Porque a gente pode fazer Olha, fazer um, porque assim, tem coisas que não vou levar para o pessoal. A pessoa, né, ou você faz, ou digamos que uma outra pessoa vai fazer. uhum, Para você não levar para o pessoal. Ah, não, deve ser o período dela. Ou aham, se é uma da personalidade da da pessoa. personalidade da pessoa, porque assim, é muito amplo, né, Sim, essa questão. sim, 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 sim. Ótima pergunta sempre, dona Vivian. Olha, eu vou usar minha carta na manga, tá? Eu tenho uma carta na manga para Que perguntas delícia. perspicazes. Isso que eu gosto. É disso que eu tô gostando. Existe uma coisa chamada discernimento, né? Que Uhum. a mulher tem muito bem. E se a gente trouxer para o discernimento espiritual mais ainda, porque a gente pode, diante de uma situação, decidir assim, olha, eu não tenho, não está estampado na Vivian se ela está com TPM ou não, mas está estampado em mim a essência de Cristo. Uau, sobre isso. E aí, isso significa diminuir meu orgulho. A gente estava com uma amiga no Coco Bambu e uma pessoa entrou na nossa frente quando era o nosso lugar. E ó, estava super bem vestida. Eu olhei para ela e falei assim: Você já estava aqui na fila?
Eu sabia que ela não estava, que ela tinha furado no coco bambu. Aham. Ela falou, olhou para mim, levantou bem o rosto e fez assim, sim. Gente, veio um fogo dentro de mim. Eu falei, ah, peraí, eu tenho a chance nesse momento de mostrar quem habita em mim. Então, assim, o nosso lado carnal vai querer justiça, vai querer... Fala, peraí, qual seria o resultado? Aí na hora, eu já vi lá na frente, o resultado não é bom. É. Então, tá certo, volta e tá tudo certo. O que está nela não está em mim. Então, se eu posso desejar de toda forma algo bom para ela, em atitude, né, não criando situação de conflito, na verdade tem mais relação a mim do que com ela. Poxa, se ela não está bem, eu posso fazer algo para o meu dia, no mínimo, não ser ruim por causa dela, Sim, ou eu posso também colocar o que há de bom em mim nela. E isso sobre é na isso. contramão do mundo completamente, né, Vivian? Sim, Então, acho que isso é muito não existe uma importante. resposta certa, mas existe um discernimento que faz É com um que a gente saiba o discernimento. como agir. Esse é o ponto. Né? Eu sabendo como agir, eu vou continuar assim, falando, tá bom, Deus. E ó, É, sobre isso. eu sou uma mulher Vamos lá. plena, É. cheia do Espírito Santo aonde eu for, né? Tem hora que eu vou errar? Tem, Sim, né? Tem ainda bem hora, que o Senhor é paciente mas... conosco, né? Ainda bem. É Mas, bem isso. olha, fora da gravação, nos bastidores, eu recebi esse presente da Aline. Não Ah, tem como eu não te agradecer. É um aroma, né? uma vela aromática, É uma vela. Vi. Gente, é uma delícia, porque não dá para sentir ainda. A tecnologia não nos permite. E tem também Um olhinho esse. essencial, cítrico. Quando eu senti o cheiro, já deu aquela tangerina. Gente, é maravilhoso. Como é que pode ajudar O cheiro a cítrico, mulher? Como que a né? gente pode. Vamos Isso pra... pode ser positivo para nós? Boa, Vi. Tirar esse tabu. Muita gente tem tabu, né? Tem, lógico que tem. Primeiro de tudo, você imagina o seguinte, qual a diferença de eu cheirar, sentir o aroma de um óleo essencial, de um vinho e de uma flor? Peraí, as essências, os aromas, os sentidos foram criados por quem? Senhor. Então, assim, a questão é o que eu coloco de poder naquilo que eu estou fazendo. Então, assim, se eu tenho sentidos, eu sinto prazer com o que eu sinto. Eu tenho um período da minha fase que eu sinto muito, mas muito forte os cheiros e as cores. Eu já cheguei assim a comprar esmalte porque me dava prazer de olhar a cor. E de Nossa. repente no período seguinte eu falei, nossa, que cor horrorosa. Então assim, você olha e fala, peraí, tem alguma coisa nos meus sentidos que também são aguçados. Então, se eu consigo identificar que tem um cheiro que é cítrico, normalmente um cheiro cítrico, um cheiro mais adocicado, no caso, tangerina, grapefruit, esses cheiros nos ajudam a ter uma percepção de alegria, sabe? Então, eu acredito que é um recurso muito bacana para a gente poder, de repente, manter, olha, tem um kit de emergência, cada um vai saber como que funciona para você. Uhum. Você está mais desanimada, está mais triste? Poxa, tá ali, mantenha a sua disposição. O que você vai ter para poder deixar você mais calma, mais serena, mais tranquila? Eu tenho minha playlist, que é para me ajudar, tá? Mas eu tenho um cheirinho que eu vou colocar na minha casa. Uma vela aromática que eu vou me dar de presente para quando eu for tomar um banho, apagar a luz, colocar uma música tranquila e lembrar o que existe dentro de mim de belo, de agradável, de criativo, né? Tem muito ruído à nossa volta, Verdade. muito. Então, acho que isso é um presente, acho não, Muito né? obrigada. Um Não, presente, vou usar mesmo e né? É um muito. mimo para você, mas é um Amei. presente de Deus Me para nós. identifiquei. De verdade. Que Me bom. identifiquei, de verdade. Muito obrigada. Aline, Caio, Imagina, eu não tenho Vi. palavras para te agradecer. Ai, Vi. O tempo é muito pequeno, né? Passou Isso não, rápido? muito. Isso também não nos impede de uma segunda parte, mas eu já me senti assim muito feliz em poder adquirir tanto conhecimento, tanto esclarecimento e ajudar não somente a mim, mas quem está nos assistindo agora. Então, muitíssimo obrigada. Que Deus continue derramando dessa sabedoria sobre a sua vida, sobre a sua casa, que não lhe falte nada. Paz, alegria, saúde. Que você viva todos os propósitos, todos os sonhos que Deus entregou aí na sua mão. Que Amém, que isso é uma bênção, maravilhoso. de Vivian, verdade. eu que agradeço Transmitir uma imensamente. paz, mulher de Deus. Que gostoso. Obrigada por esse espaço, por essa troca.
Quantas vezes for, a gente está aqui, a gente pode trocar e eu agradeço, porque enquanto a gente está falando, a gente está recebendo. Você não sabe Com o quanto certeza. você me entregou aqui hoje, sem você saber. Sério, Muito, de obrigada. verdade. Deus é Obrigada bom. por isso. Obrigada. E ó, que cresça muito, viu? Já falei, ó, Amém. muitos podzers convivem por aqui, de Amém. assuntos que vão Obrigada. com certeza fortalecer muito mais o conhecimento que a gente precisa em tudo, né? Muito obrigada. Obrigada, Deus Como é abençoe que as grandemente. pessoas podem te chamar, conhecer um pouco mais a Aline? Como é que faz? Como entrar em contato contigo? Ah, vamos lá. Primeiro, aproveitando que você falou, eu tenho um convite, né? Pode ser pelo meu Instagram, Uhum. @aline.caio. Caio é K-A-Y-O. E o meu Instagram, a gente é um projeto que eu caminho em paralelo com ele, então eu não uso o Instagram específico somente para isso, Uhum. né? Como a minha vertente de trabalho está muito focada na área de comunicação, então eu ainda permaneço. Porém, ali tem um link e tem um destaque, onde tem muitas coisas de trocas que a gente já teve sobre inteligência Legal. hormonal. Tem um link convite para evento presencial, que a gente, né, a cada período tem ali uma lista, eu tenho as pessoas que eu posso convidar dentro do grupo. E estou iniciando uma pesquisa, tá? Com exatamente essa pesquisa que eu vi Uhum. do British Journal, eu quero fazer com mulheres brasileiras, Uau, que tá? legal. Inclusive você está convidada, tá? A Oba! gente vai Tô fazer isso dentro. online, porque dentro dessa pesquisa eu tenho tanto insumo para poder criar uma pesquisa brasileira e fundamentar sobre isso. Nessa semana que vem, inclusive, eu vou estar com um médico ginecologista que vai me trazer algumas informações a mais sobre também, pessoas da área acadêmica. Eu quero realmente, sabe, assim, ajudar mais as mulheres a falarem como elas se sentem, para a gente entender o que está mais à nossa volta. Nada se resume somente, tem muita riqueza nas nossas vidas à nossa volta. Então, o convite é para que a gente se linke lá e que também as mulheres possam se inscrever para a gente poder estar mais em contato através do @aline.caio no Instagram. Então, tá certo. Então, meninas, fiquem à vontade, né? Não só as meninas, os homens também, Os né? homens também. Todas Acaba as tendo, né, muita pessoas. troca ali junto também. Agrega muito. Então, É. pessoal, eu não tenho nem como agradecer a Deus, a Aline, Obrigada, a Vivian, todos. maravilhosa! Olha, gente, demais. Muito Adorei. obrigada a você que esteve aqui conosco nesse episódio. Que essas informações venham fazer a diferença na sua vida e que através da sua vida você faça a diferença na vida de outra pessoa. Um beijo, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. tchau. Beijo.